Nós estamos de volta com a cobertura da TV Fevale aqui no Festival de Cinema de Gramado. Hoje a gente vai entrevistar a diretora do curta-metragem nacional que está competindo neste ano, a Joana Oliveira, Diário do Não Ver. Tudo bem, Joana? Tudo bem. Joana, o que me chamou bastante atenção no teu curta-metragem é que vocês utilizaram um tema bastante importante, que é a cegueira em adultos. Eu trouxe aqui uns dados do IBGE que dizem que no Brasil, em 2010, 6,5 milhões de pessoas disseram que tinham algum tipo de deficiência visual. E mais de 500 mil informaram ser cegas. É um monte de gente. É muita gente mesmo. Esse curta eu dirigi junto com a Cristina Mauri, que é uma amiga minha, e quando a gente resolveu abordar esse tema, a gente ficou impressionado justamente com esse número de pessoas que ficam cegas ou que têm baixa visão, que desenvolvem baixa visão na idade adulta. E chamou a atenção para a gente que é muito cruel para essas pessoas se adaptarem a uma nova vida. Porque geralmente quando as pessoas, pelo menos pelas pesquisas que a gente fez, ficam cegas na infância ou na pré-adolescência, elas se adaptam muito mais rápido. As pessoas que elas ficam cegas na idade adulta, elas perdem até uma carreira. Então, pessoas que estão acostumadas a ser completamente independentes, elas voltam a ser dependentes como se fossem crianças. Assim, elas têm que reaprender a andar, reaprender a várias coisas, até a se relacionar com as outras pessoas. De novo. Justamente na história, a Lina, que é a personagem principal, ela é arquiteta e ela acaba perdendo a carreira dela. Vocês chegaram a conversar com pessoas que passaram por esse tipo de situação? Chegamos, e a gente encontrou algumas pessoas que ficaram... que elas nunca conseguiram, na verdade, passar por isso bem, porque elas perderam a visão, perderam a carreira e não conseguiram encontrar outra carreira que substituísse o prazer daquela antiga. Mas a gente encontrou também muitas pessoas que depois de passar do trauma, de passar da fase de readaptação, buscaram outro tipo de carreira, de trabalho e desenvolveram outros talentos. Assim. Na verdade, é uma situação muito difícil. Então a gente encontrou pessoas que ficaram, na verdade, até meio magoadas com a vida por isso ter acontecido e pessoas que conseguiram, na verdade, transcender. Sim, pois é. Mas, no caso, o que provoca a cegueira nos adultos? Quer dizer, qual que é o principal, são as principais doenças ou causas que fazem com que as pessoas percam a visão já em idade adulta? Tem muitas causas, assim. A causa de acidente é uma, acidente de carro, alguma coisa assim. Outra causa são tumores no cérebro. As operações de tumores no cérebro, elas são muito delicadas. E muitas vezes um tumor pode matar um nervo óptico. Outra doença que a gente pesquisou era o glaucoma e também a retinopatia diabética, porque as pessoas que desenvolvem o diabetes... dependendo de como o diabetes se desenvolve, o diabetes leva à cegueira também. Então, na verdade, é mais comum do que a gente pensa. Se você for olhar nos dados também, eu não me lembro exatamente da porcentagem, mas a população brasileira adulta tem uma porcentagem muito grande de diabéticos. E as pessoas que não se cuidam, porque muita gente é diabética e não sabe que é diabético, porque é uma doença silenciosa também, uma doença né? silenciosa. As pessoas geralmente quando descobrem que tem diabetes, elas descobrem numa situação em que elas já estão com ele elevadíssimo. Sim, sim. E isso pode provocar cegueira. Mas de onde surgiu a ideia de fazer um filme sobre isso? Bom, eu fui míope durante muitos anos. Então, a questão da miopia, ela está na minha vida desde os meus 8, 9 anos de idade. E de ver e não ver, e na escola, quando você é muito nova, você não quer usar óculos para não sofrer bullying. Então, eu me lembro de eu, pré-adolescente, andando na escola e jogando vôlei sem enxergar nada, só para eu poder não sofrer bullying de usar óculos. Então, eu tomava bolada. E aí, claro, na idade adulta, a miopia ficou mais forte. E aí chegou num ponto que eu podia operar, ela já tinha estagnado, e eu queria operar para eu ficar um pouco independente dessa coisa de usar lente, usar óculos. Incomodava?
É que, na verdade, você quer saber também como é que é a vida sem, sem essa muleta. Sem estar que por trás das lentes. Exatamente. E eu já trabalhava com cinema, já era formada, eu tinha já 27 anos. E você fica com medo, justamente porque a sua carreira depende da visão. Claro, o audiovisual é visão, audição, mas tem um apelo imagético muito grande. E eu tive muito medo. E eu estava trabalhando para a Rede Minas, viajando por Minas Gerais, fazendo algumas matérias e reportagens sobre instituições de saúde. E eu vi um lugar em Juiz de Fora que fazia reabilitação para as pessoas que ficaram cegas na idade adulta. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu estava justamente na época de fazer a minha operação. E foi muito triste, porque eu vi aquelas pessoas de vendas nos olhos, aprendendo por exemplo, a arrumar a cozinha numa cozinha de mentira, que era só o lugar. E aí eu propus para a Cristina o nosso novo curta, que a gente queria fazer juntas uma ficção, por causa de uns prêmios que a gente tinha recebido do último curta que a gente tinha feito. A gente recebeu prêmios de serviço, então a gente podia filmar. Eu propus esse tema. E a Cristina é uma pessoa muito generosa, ela é muito animada com a vida. E quando eu contei essa ideia para ela imediatamente já começou a pesquisar e a me incentivar a escrever o roteiro sobre isso. Eu e a Cris, a gente faz uma dobradinha legal, porque a gente dirige juntas e geralmente eu roteirizo e ela fotografa. Nesse filme ela fotografou até com uma outra pessoa, com o Zinho de Araújo. Mas é uma dobradinha criativa que me motiva muito. Tu falou agora das pessoas elas aprenderem a usarem uma venda, porque elas vão perder a visão fatalmente, elas começam a aprender a lidar com a própria vida, agora sem enxergar. Isso vocês retrataram no filme. Como é que vocês fizeram a preparação, por exemplo, da atriz? Quem é a atriz do filme? A atriz do filme se chama Isadora Fernandes. Ela é atriz em Belo Horizonte, já fez alguns filmes de projeção nacional, tipo Mutum, da Sandra Kogut, que ela faz a mãe, e o Jirimunho, que é um filme recente até, que ela faz a personagem principal mais nova. Mas a Isadora, ela tem uma veia artística muito legal, que ela não gosta de trabalhar muito na carreira dela de atriz. Ela gosta de trabalhar projetos isolados. Então, ela tem uma carreira dela separada em Belo Horizonte como curadora de mostras, de uma casa até de cultura em Belo Horizonte, e ela trabalha em alguns projetos só. Então, quando eu escrevi o roteiro, quando eu mostrei para a Cris, foi muito legal que as duas pensamos na Isadora na mesma hora. E a gente apresentou o projeto para a Isadora, e a Isadora abraçou de cara, e ela começou a fazer, com a nossa ajuda e por conta própria, oficina. Ela começou a frequentar o Instituto São Rafael, que é o instituto em Belo Horizonte, que ajuda na readaptação das pessoas que vão ficar cegas, e também ensina braille. É um instituto muito legal em Belo Horizonte. A gente chegou até a planejar uma ida dela ao Rio para o Benjamin Constant, mas não deu certo. O Instituto Benjamin Constant foi o instituto onde eu fiz a pesquisa, porque na época que eu escrevi o roteiro eu estava morando no Rio. E aí a Isadora começou isso, aí em casa, com as luzes apagadas, começar a tentar reconhecer o espaço dela, a andar. A coisa do olho é muito difícil. Pois eu fico imaginando, porque ela precisava contracenar com outro ator e ela não podia olhar para nada. Sim. Ela tinha que olhar e não ver. Até tem uma cena no filme em que ela corta os cabelos, que ela está em primeiro plano, e que o olho dela está muito próximo, e ela tinha que tentar esse olhar parado, assim, que é difícil, tem que ter muita concentração, assim, e ela conseguiu essa concentração. Foi muito engraçado também quando a gente filmou a cena dela com a guia, a bengala guia, em que ela está com os olhos vendados, porque a gente estava num plano fixo, que tinha uma mesa, que ela ia bater na mesa, e quando vendava os olhos, ela ia para outro lado. Porque é muito difícil você Sim. ter realmente consciência do espaço quando você não está enxergando. A gente não tem ideia de como a visão é importante na nossa cultura, né?
Para mim, um momento mais tenso do drama foi quando ela decide que o marido vai embora. E aí, a partir daquele momento, ela fica sozinha. Eu não sei se ela cortou o cabelo antes ou depois disso. Corta antes. Ela cortou antes. É simbólico, né? Mas é exatamente. Tudo isso tem que ter uma carga muito grande. Ela conseguiu passar uma emoção muito grande com aquelas atitudes, mas também tem que ter um cuidado na hora de gravar isso para conseguir captar. Isso foi muito complicado rodar o filme. A gente teve muitas complicações, até porque quando a gente gravou estava chovendo muito, então a gente tinha que esperar a chuva. Mas teve um sentimento entre a equipe que foi muito legal, porque a casa que a gente rodou o filme é a casa da Cristina Mauri. Então a gente convidou as pessoas da equipe para ficar hospedados lá. A casa tem 2 andares, assim. Até tinha gente acampada. Quantos profissionais? Devia ter umas 15 pessoas na casa da Cristina. São poucos atores, assim, mas acaba que você envolve muitas pessoas, porque é muito minimalista, mas tem a direção de arte, que cuidou, tem um cuidado com os tons do filme, assim. O filme, ele tem uns tons muito delicados, assim, então a gente teve que mudar vários móveis,